Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala com vocês é o pastor Ademário, da Igreja Evangélica da Paz, subsede em Vicente Carvalho. Graça e paz, irmãos. Vou recomeçar aqui novamente, acho que eu comecei um pouquinho antes. Aqui quem fala com vocês é o pastor Ademário, da Igreja Evangélica da Paz, situada aqui em Vicente Carvalho, Avenida Oswaldo Cruz, Rua Oswaldo Cruz, no 1108. E é um motivo, de alegria, estar novamente aí participando das lives, da igreja, que durante essas 2 semanas nós vamos ter nossos cultos através das lives. Mas louvado seja Deus por isso. E nesse momento, enquanto as pessoas estão se conectando, nessa live, nós vamos orar a Deus. Eu convido você para estar orando a Deus pela essa situação, que está no nosso país, essa pandemia, irmãos, que não dá trégua. A verdade é essa, não dá trégua. A gente recebe pedido de oração todo dia por pessoas que estão internadas, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão com extrema dificuldade, de respirar. Mas eu creio no poder da oração da igreja, meu irmão. Eu sou um testemunho disso, de quando eu estive muito enfermo. Havia um grande número de pessoas, que eu não sei nem dizer para vocês quantas pessoas eram. Eu vi igrejas inteiras orando, irmãos de outros lugares, de outros estados, orando, intercedendo pela minha vida. E hoje eu estou aqui pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Então, nós vamos fazer agora, o que nós vamos fazer agora, orar, é muitas vezes aquilo que as pessoas não conseguem fazer por elas mesmas, por aquilo que estão passando, ou até por não terem conhecimento de Deus. Mas eu convido você agora a curvar sua cabeça e nós vamos orar juntamente, uns com os outros. Aqui nós vamos estar em oração. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Senhor, para dizer que o Senhor é grande e nós somos pequenos, Senhor. O Senhor é santo e nós somos pecadores, ó Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. E é em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, amado Senhor Jesus, que nós oramos, confiando que a nossa oração, ela chega até o Senhor e ela tem resposta também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esta nação, Senhor, este Brasil. Nós colocamos diante do Senhor os estados brasileiros, Senhor, as cidades, os municípios, ó Pai, para que esses governantes, Senhor, tenham sabedoria para conduzir, meu Deus, essa situação, Pai, em que o Brasil se encontra, em que o mundo se encontra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, onde nós não podemos ir, o Teu Espírito Santo pode, Senhor. A Tua graça pode, Senhor. O Teu poder pode, meu Deus. Nós não podemos entrar numa UTI, nós não podemos entrar, Senhor, em um leito do hospital, Senhor, de um pronto-socorro, mas o Senhor pode. Deus, que esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas, Senhor, que se encontram enfermas, nesse momento de pandemia, Senhor, pessoas que estão ali com a sua vida, Senhor, dependendo daqueles respiradores artificiais, dependendo ali, Senhor, dos medicamentos que estão tomando. Ó Pai, em nome de Jesus, há poder no Teu nome, como o Senhor mesmo disse, quando aquela mulher
que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, quando ela foi curada, no momento em que ela tocou na orla da tua veste, o Senhor disse: eu senti que de mim saiu virtude curadora, porque o Senhor é a fonte da cura, meu Deus. O Senhor é a fonte da vida, Senhor. Pai, e eu creio, e eu sei que meus irmãos creem também, que esta noite, Senhor, virtude curadora está sendo derramada, Senhor, sobre muitas vidas nesta noite, Pai. Dentro das UTIs, dentro dos leitos hospitalares, Senhor, dentro dos lares, a dengue também, Senhor, o chikungunya, essas doenças sazonais, meu Deus, mas não menos graves, que tem, Senhor, atacado aqui, principalmente a nossa região. Tem misericórdia, meu Deus. Ó Pai, fica conosco, Senhor. Nos abençoa em tudo, Senhor. Nos dirige em tudo, e que essa live, Senhor, que estamos fazendo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, pedimos que o Senhor nos abençoe, perdoe nossas falhas, Senhor, e que o Senhor venha usar o Teu humilde servo, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E que através dessa palavra muitas vidas possam ser alcançadas e abençoadas em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente não está mais habituado, né, irmãos, a ouvir esses louvores antigos, mas a verdade é que a letra do louvor é uma pregação, né? Às vezes eu fico muito nostálgico, né? Então eu volto lá atrás para me encontrar, né? Onde eu estou hoje, né? Então esse louvor é maravilhoso, né? E eu quero ler, irmãos, não perder mais tempo, e agora nós vamos ler aqui a palavra de Deus, porque o relógio não para, né? Quem prega sabe disso. Então, eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 19, que tem como tema o título da música, Um Passo Só. Né? Paz do Senhor aos irmãos, né, que estão aí mandando a paz. Boa noite, né, a todos. E Lucas capítulo 19, versículo 1, fala sobre Zaqueu, o publicano. Vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Irmãos, às vezes, a gente, para receber uma bênção de Deus, é preciso ter um esforço que anteceda a bênção, né? É preciso se esforçar para isso. E às vezes esse esforço, irmão, esse esforço vai exigir de mim ou de você que você se coloque numa posição
ou que você faça algo, ou que você fale algo que não vai ser confortável para você, que não vai ser uma coisa fácil, né, de se fazer. Vai ter um esforço que vai exigir algo de você. Então, eu me recordo de quando os meus filhos eram pequenos, e eu tenho um casal, né, o Lucas e a Carolina. Hoje eles estão com 30 anos, 29 anos, mas quando eles eram crianças e eles brigavam, discutiam, brigavam por algum motivo, eu não batia. Mas eu pegava, para acabar com aquilo, eu colocava os dois ali no meio da sala, para que eles se abraçassem. Eles estavam com raiva um do outro, mas eu fazia com que eles ficassem ali abraçados, até que a raiva passasse, e eles então, depois pediam perdão um para o outro. E qual que era o prêmio disso? Não apanhava, né? Ninguém apanhava, mas tinha que ficar abraçado. Era o que eles queriam fazer? Não era o que eles queriam. Naquele momento não era. Era chato? Devia ser, né? Você está com raiva do outro, você tem que ficar abraçado o outro. Mas, como prêmio por isso, né? Então eles, vocês não vão apanhar, mas vocês vão ficar aí. Então, quando, depois de alguns minutos, de um certo tempo que passava, o primeiro cedia e pedia perdão para o outro, me perdoa. Aí o outro, né, ou simultaneamente, ou mais tarde, então pedia perdão também, e aí eles apertavam as mãos, faziam as pazes, passou e podia sair daquela posição, né? Então, isso é para a gente ter uma ideia, que as bênçãos de Deus, às vezes, elas são assim, né? Nós temos que ir, estar, ou fazer, ou falar coisas que a gente não queria. A nossa natureza, né, é contrária. Mas para que a gente alcance a bênção, a gente precisa colocar em certas posições. E a partir disso, irmãos, que a gente está falando, dessa ideia que a gente está trocando, eu queria deixar aqui alguns pontos para a gente pensar, né? O primeiro deles é que não é aquilo que você é, muitas vezes, que conta, mas é aquilo que você faz que conta. Não é o que você é o que você faz. Então, aqui no texto, nós lemos um texto aqui de Lucas, segundo escreveu Lucas, né, capítulo 19, que, se a gente ler o final do 18, nós vamos ver que Jesus está vindo em direção a Jericó, e que na entrada da cidade, no caminho que entra para a cidade, já tem um homem ali, um homem cego. E Jesus vem com uma multidão que o acompanha. E o cego, ouvindo então aquela multidão, ele pergunta o que está acontecendo. E as pessoas informam a ele que é Jesus que está passando. E a fama de Jesus, irmãos, percorria toda aquela região, né? E então o homem começa a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo manda ele se calar, e ele clama e continua clamando, né? O que ele está fazendo? Ele está a um passo de receber a maior bênção física da vida dele, porque ele não enxergava. E agora, irmãos, ele está a um passo disso, e ele se esforça. E qual era o esforço dele? Clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de que Jesus para. Esse clamor, irmãos, chega até o Senhor, e ele para. E manda que tragam o cego até ele. E pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus diz: olha, tua fé te salvou. Não só te curou, te salvou também. E o cego agora, de uma pessoa que estava à beira do caminho,
se torna um seguidor de Jesus, glorificando a Deus. Esta mensagem são para aqueles que estão à beira do caminho. Esta palavra é para aqueles que estão parados à beira do caminho. E Jesus está passando. Hoje, você que está conectado nessa live, eu não sei com o alcance, né? Que isso é fantástico, né? As mídias sociais têm um alcance incrível. Muitas vezes você está aqui, a gente está falando e você tem 10, 15, 20, 30 pessoas que estão conectadas, mas depois isso vai se multiplicando. Conforme você vai compartilhando, isso vai se multiplicando e chega a mais de 1000 pessoas, né, que visualizam. Então, e assim Deus vai agindo. E essa mensagem são para aqueles que estão parados no caminho, aqueles que estão, né, a um passo de receber uma bênção. E esse moço não sabia que aquele dia era o dia do seu milagre, era o dia da sua bênção. Talvez você que conectou hoje aqui, que está me ouvindo, você não tem ideia, né, de que esta noite Deus está pronto para te abençoar. Irmão, clame ao Senhor, né? Não deixe que os problemas te sufoquem, não permitam que as pessoas que não têm fé, que não acreditam nos milagres de Deus, impeçam você de chegar até o Senhor. Se você clamar aí onde você está, Deus te ouve, Ele te abençoa. Se você tiver com seu coração aberto, Jesus viu naquele cego não só uma fé para ser curado, mas uma fé para ser salvo, alguém que desejava o Senhor. Isso fez a diferença na vida dele. E agora ele não era mais uma pessoa à beira do caminho, ele era um seguidor do Senhor Jesus. E agora Jesus entra na cidade, porque a vida de Jesus é uma vida dinâmica. Ele está sempre servindo, ele está sempre fazendo algo, ele está sempre ou intercedendo, né? Alguma coisa ele está fazendo, e as ações de Jesus, elas têm o poder de produzir coisas boas na vida daqueles que o seguem, né? Ou daqueles que clamam por ele. E Jesus agora entra na cidade de Jericó. Então Jericó, meus irmãos, para quem sai de Jerusalém, está um pouco para o oeste, né? E para o norte. Quem vai para cima, subindo, está na região da Judéia, perto de Betânia, né? As margens ali do Jordão. E Jesus agora entra nessa cidade, é o que nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 19, e tem Jesus entrado em Jericó e ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. O nome Zaqueu significa puro em hebraico, né? Ou inocente. O que não traduzia, né, nem de longe, o que esse Zaqueu era. Porque nessa época, como os irmãos sabem, o Império era romano, né? E o Império Romano dominava grande parte do mundo. E para manter esse império era preciso dinheiro. Então, cada vez que o império se expandia mais, uma soma maior de soldados ele tinha que mandar, um regimento para estar naquele lugar, um exército, né? Para estar naquele lugar, para colocar ordem, né? Ali ele tinha que mandar governador para certos lugares, prefeitos, pessoas da política de Roma, e essas pessoas tinham famílias, e tinham empregados, e tinham que morar, né, naquele lugar. Então, tudo isso gerava custo, um custo alto. E para que esses custos, então, fossem, para que eles tivessem subsídios, né, para que eles pudessem custear tudo isso, então eles taxavam, através de impostos, tributações, o povo da cidade.
Então, qualquer um que tivesse um comércio, uma plantação, uma criação, tinha que pagar imposto para Roma. Acontece que os judeus, eles não concordavam com essa tributação. Eles não concordavam. Então eles não... Até nós hoje, né? Você que paga imposto, um IPTU, né? Você que paga um IPVA, você que paga um imposto numa transação financeira, você que paga o imposto de renda, da renda que você tem, né? E ali o imposto de renda vem e faz um desconto, né? E às vezes é um desconto grande, significativo, né? Na sua renda. A gente paga porque, irmãos, você tem que pagar, né? Hoje está essa briga dos combustíveis, aí imposto municipal, imposto federal, imposto estadual, o que encarece muito as mercadorias, né? É um absurdo, mas a gente tem que pagar. Aquilo não é uma opção para mim e para você. É uma obrigação. Você fez uma transação, você comprou, você vendeu, você paga imposto, né? Mas nós pagamos imposto para o governo brasileiro. E esses israelitas, o povo aqui de Israel, eles estavam pagando imposto para um império, para um governo que não era deles, que estavam em seu território. E aí, por isso eles não concordavam. Então, o que os romanos faziam? Eles ofereciam uma espécie de... Era um emprego, né? Mas aquele emprego que ninguém ia querer, né? Você vai ser um publicano. Então você vai ser um funcionário público lá do Império Romano. E esse publicano significava que eles eram coletores de impostos. E esses coletores tinham um chefe, e Zaqueu era esse chefe. E além da comissão que ele recebia, por causa daqueles que estavam sob o seu comando, né, que saíam para cobrar os impostos, ele recebia uma comissão, o império pagava uma comissão para ele. Mas também permitia que ele pudesse extorquir as pessoas, desde que ele não causasse problema para o governo romano. Ele poderia extorquir também. Ele poderia, sob a ameaça de fechar o negócio da pessoa, você vai ter que me dar mais. Além do que o império cobra, eu quero uma porcentagem a mais. E com isso, eles enriqueciam, amontoavam riquezas, né? O chefe dos publicanos, no caso Zaqueu. Mas essas pessoas, eles eram judeus também. E isso fazia com que a imagem deles, irmãos, perante os seus compatriotas, fosse a pior possível. Então eles eram tidos como traidores, né? Eles estavam traindo o seu próprio povo, o seu Deus, porque eles estavam cobrando imposto para um império pagão, adoradores de deuses falsos, né? Que pecadores, ímpios, iníquos, enfim, e eles estavam cobrando impostos para eles e roubando os seus próprios compatriotas, os seus conterrâneos. Então isso despertava um ódio, eram pessoas odiadas e eram pessoas consideradas como traidores, e pelo governo romano eles eram desprezados, porque eles eram considerados como a escória, como a parte mais baixa da sociedade, né? Como gentinha, no sentido pejorativo, gentinha, gentalha, era assim que eles eram, a consideração era essa com eles. Mas por causa do dinheiro, por causa da forma ilícita como eles conseguiam esse dinheiro, eles não se importavam, né? A gente vê isso hoje, né? Através dos políticos hoje, a gente consegue ver isso, né? Numa grande parte dos políticos. Então o Zaqueu, ele tinha a consideração de corruptos,
ele tinha consideração de pessoas que também conseguiam crescer na vida, em certo sentido, financeiro, fazendo transações ilícitas. Dessas pessoas ele tinha um respeito, dessas pessoas, para essas pessoas ele era considerado. Mas só que Zaqueu também estava a um passo de ter a sua vida transformada. É como a gente ouviu no louvor, né? Um passo só, né? Mudará a sua vida. Ele estava a um passo, meu irmão. E isso mostra a graça de Deus. Isso mostra as misericórdias do Senhor. Isso mostra aquilo que Jesus diz para aquela mulher cananeia que está clamando que Jesus a atenda, porque ela tem uma filha em casa, essa filha está endemoniada. E Jesus disse, olha, que não veio senão para as ovelhas, né, perdidas da casa de Israel. Isso mostra a graça de Deus. E Zaqueu é um israelita, Zaqueu é um filho de Abraão. E agora Jesus está entrando naquela cidade, Jesus está entrando naquele distrito, naquele lugar, e a fama de Jesus, irmãos, chega até lá. E então o texto está dizendo que tem uma grande multidão, né? Uma multidão de pessoas está ali. Quando Jesus entra na cidade, ele vai passando pela cidade, junto com ele agora está o cego, que até aquele dia era cego, né? Até uns minutos atrás estava cego, mas agora está glorificando a Deus. É isso que acontece também espiritualmente, quando Deus tira a cegueira, né, espirituais dos olhos do homem, da mulher, meu irmão, do ser humano. Ele consegue olhar para si mesmo através da lente de Deus. E aí ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que Jesus é Salvador. E ele passa a ser um seguidor do Senhor Jesus, glorificando o seu nome. E agora está lá, o ex-cego, glorificando o Senhor. Salvo agora. Se torna um seguidor de Jesus. E Zaqueu, irmãos, sendo ele rico, que o texto diz que ele era rico, então ele tinha, eu creio que ele tinha uma mansão, uma casa muito boa, tinha empregados, ele poderia, através desse dinheiro, ele poderia até tentar, né, persuadir Jesus, mandar mensageiros, antes de Jesus entrar na cidade, para que fossem à casa dele, mas não foi assim que aconteceu. Zaqueu, ouvindo que Jesus vinha, está na cidade, está entrando na cidade, ele tenta se aproximar de Jesus, mas a multidão está ali, e ele era de baixa estatura e não consegue. Então naquele momento, meu irmão, esse é o momento que o dinheiro não conta. Sabe? Esse é o momento em que posição não conta. Esse é o momento em que cargo não conta. Você quer chegar a Deus, mas você tem obstáculos. E não é o teu dinheiro que vai remover esse obstáculo. Não é quem você é que vai remover esse obstáculo. Não é o que você tem, mas é o que você vai fazer a partir daí. É que vai mudar a tua história. Zaqueu toma uma decisão, não se importando, irmãos, com o que os outros iam dizer. A Bíblia diz, no Evangelho de João, que Nicodemos, que era um príncipe, um principal da sinagoga, um homem que ensinava sobre Deus, um homem que ensinava sobre a lei, um homem de uma ótima reputação, mas que ele vai ter com Jesus de noite. E dizem, né, os teólogos, né, que ele vai ter de noite com Jesus porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele vai de noite.
E ali Jesus é contundente com ele, dizendo que ele tem que nascer de novo. Independente da posição dele, independente de quem ele era em Israel, independente do que ele representava, mas se ele quisesse ver o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Eu penso que esta palavra, irmãos, está falando com pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que querem encontrar Jesus, mas têm dificuldade, mas a exemplo daquele cego, que não olhando para as dificuldades, mas clamando cada vez mais alto, atraiu a atenção de Jesus para ele. E agora, nós estamos vendo aqui, num acontecimento seguinte, Zaqueu, que é este homem rico, que é este homem, irmãos, que é odiado, esse homem que é desprezado, mas que se acostumou a viver desse jeito, porque o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra a salvação, não compra a paz que só Jesus pode proporcionar ao coração humano mesmo. E ele agora toma uma decisão. Ele toma uma decisão: olha, já que eu não consigo ver, eu vou correr adiante, porque eu sei que por onde ele vai passar, por onde ele está vindo, ele vai ter que passar aqui. E ele corre, meu irmão. É um homem rico, um homem orgulhoso, de quem ele era, ostentador, mas que naquele momento ele tem que deixar de lado o seu orgulho, ele tem que deixar de lado o seu ego, e ele corre, sai do meio daquela multidão, correndo, sabendo onde Jesus ia passar, e procura um lugar para que ele possa estar, para ele ver Jesus. E só tinha um lugar ali, que era uma figueira brava. Só tinha um lugar, meu irmão. E ele agora decide subir naquele lugar. Aí está o esforço que antecede a bênção. Aí está a situação em que você tem que estar, o lugar que você tem que ir, e que por muitas vezes você não queria estar lá. Não é algo fácil de se fazer, mas que para você alcançar a bênção de Deus, você vai ter que fazer. Se você quiser ter o que você nunca teve, você vai ter que fazer o que nunca fez, meu irmão. Você quer ter intimidade com Deus? Então você tem que orar. Você tem que ler Bíblia. Você tem que fazer devocional. Se você quiser ter intimidade. Então, nunca tive, você quer ter? Então você tem que fazer isso. Você vai ter que fazer o que nunca fez. Se você quiser a salvação, você vai ter que confessar Jesus. Você vai ter que receber Jesus na sua vida. E aí, irmão, Zaqueu, ele é esse homem que está a um passo de ter sua história transformada. Por quê? Porque apesar dele ter esse dinheiro, apesar dele ser rico, como a Bíblia diz que ele era rico, apesar dele ter uma boa casa, de ter empregados, meu irmão, mas a vida humana, a essência da vida humana, ela vem de Deus. Por isso o homem precisa de Deus. Por isso que uma pessoa, meu irmão, que mesmo sem ter comunhão com Deus, quando ela pensa em Deus, ela olha para cima. Ela não olha para baixo, ela olha para cima. Ela é levada a olhar para cima instintivamente, porque a origem da sua vida vem de Deus. Ela olha para cima como que se, mesmo sem saber se comunicar com Deus, mas ela sabe que a bênção vem de cima. Uma pessoa, quando aceita Jesus, por que levanta a mão? Por que não vai de mão arriada? Por que a pessoa levanta a mão, mesmo sem mandar? A pessoa levanta as mãos para cima, num gesto de dizer: eu me rendo, eu me entrego, eu não ofereço mais resistência, eu aceito o que o Senhor tem para a minha vida.
Você que está me ouvindo, meu irmão, e que está a um passo só de Deus mudar a sua vida. O esforço que antecede a bênção está aí. Fazer o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. Então, Zaqueu, ele tem dentro dele perguntas, como todo ser humano tem. Tem um vazio, irmãos, como todas as pessoas têm que estão longe de Deus. Tem um vazio que só Deus preenche, não é dinheiro que preenche, não é posição que preenche, não é casa boa, não é carro bom. É só Deus que pode preencher. Então, a semelhança de Zaqueu, como Deus muda a história de Zaqueu, Deus muda a tua história também. Se você crê, Deus muda a tua história esta noite, em nome de Jesus. E Zaqueu, então, ele sobe nesta árvore com a intenção de ver Jesus. É difícil subir em árvore, né? Não é uma tarefa fácil, meu irmão. Para quem é baixo, né? A pessoa de baixa estatura, para conseguir um impulso para subir numa árvore. E ele sobe e diz que a figueira era brava, devia ter espinhos, eu não sei. Devia ser algo que não é fácil você ficar ali. Uma posição incômoda. Mas ele sobe porque ele está disposto a ver Jesus. Mas ele está disposto a fazer coisas maiores e melhores. Só que ele não sabe ainda. Mas o coração dele, meu irmão, já está aberto para o Senhor. Aquele é o dia. Aquele é a hora. Aquele é o caminho de Damasco do Paulo, né? Quando ele vai a Damasco, capital da Síria, achando que lá ele vai prender os crentes. Mas aquele é o dia da conversão dele. E aquele é o dia da conversão do Zaqueu. E ele diz o texto então que quando Jesus se aproxima daquele lugar, Jesus está no meio, já os discípulos, uma multidão que o cerca, e eu creio que então Zaqueu nunca tinha visto Jesus, e não era uma tarefa fácil também distinguir quem era Jesus, né? De primeira assim, já saber quem era Jesus, porque eram muitas pessoas que estavam ali. Mas antes que ele pudesse descobrir quem era Jesus, Jesus o vê primeiro. Antes que ele pudesse falar uma palavra para Jesus, Jesus fala com ele primeiro. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio, irmãos, daquele que se esforça, né, para encontrar Jesus. Jesus já te vê primeiro. Ele fala com você primeiro. Aleluia. Ele percebe Jesus, ele percebe Zaqueu lá no meio daquela árvore. Meu. Foi Jesus que percebeu ele, porque aqui o texto diz assim, no versículo 4, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque o havia de passar por ali. E no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. E depois de ver, ele disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Então Jesus o vê primeiro, Jesus fala com ele primeiro, e Jesus diz para ele, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe, você já ouviu essa frase assim? Não, tudo bem, eu sei que Deus perdoa, eu sei que Jesus salva, né? Que vocês pregam aí que Jesus salva, mas para mim, assaltante, estuprador, isso aí tem que morrer. Deus pode até salvar, mas tem que morrer. E esse tipo de mentalidade, meu irmão, vem dominando a mente de muitos crentes, de muitos cristãos, nessa época atual em que a gente está vivendo, né? Nesta interminável
campanha eleitoral, né? Porque parece que a campanha não terminou. É uma briga até hoje. Pessoas que não se falam mais por causa de militância política. Pessoas que só despejam, né, através das redes sociais, uma ira, uma raiva, quando na verdade Deus nos chamou para pregar as boas novas. Eu tenho pessoas, e eu contei isso na igreja domingo, tem pessoas que eu não falo mais, e nem elas falam comigo, isso lá de 2018, nas eleições. Zaqueu era um homem odiado e desprezado, meu irmão, mas Jesus o amou, mas Jesus foi até ele, como foi até a mulher de Samaria, como foi até o endemoniado de Gadara. Jesus foi. E Jesus nos dá o exemplo, nos mostra que ao invés, irmãos, como certo escritor disse, né? Ao invés de nós levantarmos muros, vamos construir pontes. Porque o que mais estamos fazendo nesse tempo é levantar muros, por causa de política. Não é? E depois, você não consegue mais se aproximar dessas pessoas para poder levar as boas novas. É uma porta que se fecha, meu irmão. Então reflita bem no seu comportamento. Jesus disse que os campos estão brancos, meu irmão, para a ceifa. Os campos estão brancos. E eu e você fomos chamados para o Senhor para esta ceifa. Nós temos que ir lá colher. A palavra de Deus é essa semente poderosa. E Jesus entra lá em Jericó, que tinha sido uma cidade amaldiçoada. E Jericó significa perfumado, né? Um lugar de perfume, né? Mas tinha sido amaldiçoada essa cidade. E Jesus vai lá. E a exemplo daquele homem que está à beira do caminho, o cego, ele é um invisível da sociedade. E nós temos encontrado pessoas assim durante a nossa vida. Pessoas que estão à beira do caminho pedindo uma esmola, pedindo algo. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, que certo dia eu estava na igreja, em um culto, e eu estava na porta, enquanto estavam fazendo a abertura do culto e uma oração, uma palavra introdutória, e eu estava na porta da igreja, e chegou uma mulher, irmão, em situação de rua, moradora de rua, muito suja, com muitas sacolas, cheirando a urina. E ela disse: "O senhor é o pastor?" Eu falei: "Sou." E ela disse: "Olha, eu estou com uma forte dor de cabeça, porque eu tenho que tomar café todo dia. Eu tenho dependência do café. E eu fui na padaria agora e pedi, mas não me deram. Às vezes dão, mas hoje não deram. O senhor não pode me arrumar R$2 para que eu possa comprar um cafezinho?" E naquele momento, o Espírito de Deus, irmãos, tocou no meu coração. Disse: "Olha, leva ela na cozinha da igreja. Aí você tem café e tem a cafeteira. Faz um café para ela." Eu convidei aquela mulher para entrar, guardei as sacolas dela. Ela foi na cozinha comigo. E eu comecei a passar um café para ela. E ela disse: "Eu não acredito. Eu não acredito que o senhor vai passar um café para mim." Eu falei: "Vou. E você fique aqui, me espere que eu já volto, enquanto o café passa." E o culto está acontecendo. Eu saí da igreja, peguei o carro, corri na padaria 2 quadras depois, comprei umas médias fresquinhas. Na volta, na esquina da igreja, tem uma moça que vende um churrasco, e eu comprei ali 2 espetinhos de churrasco, e levei para ela, e preparei aquele sanduíche, dei aquele copo de café, e ela comeu aquilo com muita alegria.
e disse: olha, eu vou em muitas igrejas, mas nunca me convidaram para entrar. Nunca me deram, nunca fizeram isso que o senhor está fazendo. Isso não sou eu que estou fazendo. Isso é a graça de Deus, é o amor de Deus pela sua vida. E ela diz: pastor, se um dia eu ficar rica, eu vou voltar aqui e vou dar um carro de presente para o senhor. Irmãos, eu nunca mais vi essa mulher. Mas a gente não vai poder mudar o mundo, mas a gente pode mudar a história de alguém. Porque foi para isso que Deus te comissionou, foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso. E este Zaqueu agora, que era desprezado e que era odiado, ele desce daquela árvore e diz no versículo 6, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria, porque Jesus disse: olha, me convém pousar na tua casa, eu vou na tua casa, eu vou ficar um tempo lá com você, Zaqueu. Irmãos, Zaqueu tinha naquela cidade homens religiosos, homens que eram representantes da religião e do Deus de Israel. Mas esses homens desprezavam Zaqueu por aquilo que ele fazia. Talvez essa seja a nossa situação muitas vezes, de desprezar alguém pelo modo de vida em que a pessoa vive. E porque está fora do meu padrão, eu desprezo aquela pessoa. Imaginando que aquela pessoa vai para o inferno. E que ela não precisa ouvir a palavra. Isso é uma filha do diabo, um filho do diabo. E estamos. Mas Jesus disse: não, ele é filho de Abraão também. E a salvação chegou a esta casa. Então, se dependesse dos homens que representavam Deus naquela cidade, Zaqueu ia para o inferno, que é o que ele merece. Mas, graças a Deus que não dependia deles. Graças a Deus, irmãos, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, do pecado, irmãos. Para quê? Para que com todos eles pudessem usar de misericórdia. Essa é a graça, não é? Deus chamou Moisés para que Moisés fosse o legislador. E nesta lei que Deus deu a Moisés, estava o quê? Não matarás. Mas quem é o legislador? Era um homem que já tinha matado. Essa é a graça. Essa é a misericórdia. Esse é o amor de Deus. Deus chamou um homem que já havia cometido homicídio para agora ser o legislador do seu povo, transmitindo para eles que eles não deveriam matar. Você compreende isso, irmãos? O que é a graça de Deus? É isso. A graça de Deus alcançou o cego na entrada da cidade. A graça de Deus alcança o Zaqueu, o rico, o corrupto, aquele que é odiado, aquele que é desprezado. A graça de Deus o alcançou. E Zaqueu então desce daquele lugar. E Zaqueu tem um encontro com Jesus. E esse encontro, irmãos, quando ele vai para a casa do Zaqueu, esse encontro é um encontro genuíno, verdadeiro. Porque Zaqueu, ele chega aqui no versículo 8, já está na casa dele, agora Zaqueu se põe de pé, como quem pede a palavra. Olha, por favor, tem ali, os publicanos estão lá, os cobradores de impostos estão lá, e do lado de fora está a multidão das pessoas murmurando e dizendo que
Jesus entrou na casa de um pecador. Como é que pode? Jesus entrou na casa de um pecador. Mas Jesus, ele veio buscar e salvar o quê? O que se estava perdido. No capítulo 15 do livro de Lucas, desse livro mesmo, é o capítulo do Perdidos e Achados, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, retrata bem isso. No final, quando a ovelha é encontrada, a dracma é encontrada e o filho volta para casa, no fim dessas três histórias, o fim termina com festa. Com festa. O pastor se alegra e faz uma festa porque achou a ovelha. A mulher que perde a dracma faz uma festa porque encontrou a dracma. E o pai, que o filho estava perdido no mundo, estava morto, se alegra e faz uma festa, porque o filho agora foi achado e reviveu. Então tem pessoas que, ao invés de se alegrarem, se entristecem, né? Não concordam, que ficam vivendo num mundo à parte desse mundo aqui, irmãos, do reino de Deus, né? Do reino de Deus. E aí agora Zaqueu pede a palavra e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Meu irmão, a fé de Zaqueu, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus olha para ele, manda ele descer e diz: olha, eu vou entrar na tua casa, eu vou lá, eu vou cear com você ali, eu vou me sentar com você. Meu irmão, aquilo fez um bem tão grande para o Zaqueu, aquilo foi tão impactante na vida dele, ele se converte verdadeiramente, porque ele diz: olha, ele passa a olhar para ele pela lente de Deus. É diferente quando você olha para você iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Você consegue enxergar os seus erros. Você consegue enxergar o pecado, meu irmão. Você consegue. E você consegue entender que não é mais possível viver daquela maneira. Tem pessoas que seguindo a Jesus de boca, de lábios, mas o coração longe de Deus. Por quê? Porque confessa com o lábio, meu irmão, mas o coração está longe, porque as ações da pessoa, aquilo que ela confessa no seu interior, não consegue externalizar, não consegue materializar fora dela uma ação que seja condizente com o que ela está falando, que vive. Então, olha, se uma pessoa diz que agora entregou a vida para Jesus, mas continua corrupto, continua, meu irmão, roubando, continua sendo desonesto, não dá, né? O Zaqueu, ele diz: não, eu agora que Jesus entrou na minha vida, e entrou na minha casa e entrou na minha vida, eu estou disposto a devolver a metade do que eu tenho para os pobres. E se eu ganhei algo ilícito, defraudado alguém, ilicitamente eu tirei dinheiro de alguém, eu estou disposto a devolver 4 vezes. Ele faz um uso da Torá, isso está em Êxodo capítulo 22, versículo 1, ele faz um uso da lei, né? Ele conhece a lei, ele faz um uso da lei, dizendo que, então, que se alguém roubasse um boi ou uma ovelha, se roubasse um boi tinha que devolver 5, e se roubasse uma ovelha tinha que devolver 4. E ele faz o uso da lei, dizendo: não, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais, né? Então Jesus agora, vendo essa reação dele, irmãos, entendendo que, olha, esse homem se converteu, e ele diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu quero fazer um apelo para você, né? Enquanto Zaqueu corria para ver Jesus, ele passou por cima do seu orgulho, meu irmão, do seu ego,
parou de se preocupar com o que os outros iriam dizer dele, né? E aquele encontro muda a sua vida. Ele se converte, e ali naquele encontro com Cristo, a fé interior dele resultou em uma ação exterior. Por isso que não se pode seguir a Cristo só de boca, né? A ponto de reconhecer que da forma que ele agia era pecado. É isso que Cristo faz na vida de quem o recebe. Fazendo uma citação, né, indireta da Torá, como eu acabei de explicar aqui, ele estava disposto a devolver 4 vezes mais, lá em Êxodo 22:1. Isso é da lei da propriedade, né? E isso só foi possível, irmãos, por quê? Porque ele recebeu Jesus com alegria no coração, e de coração aberto. Então, você que me ouve essa noite, receba Jesus com alegria, de coração aberto, meu irmão. Não importa o que falam de você, não importa o que pensam de você, não importa a forma como você viveu até hoje. Se você orar comigo agora aqui, nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar. Se você orar, se você foi sincero com Deus, irmãos, hoje eu posso te dizer que Jesus manda te dizer: hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus, aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Vamos orar, meu irmão, que o nosso horário já estourou, né? Vamos fazer uma oração. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor. A tua palavra diz que se alguém, Senhor, com o coração crer e que com sua boca, se ela confessar ao Senhor Jesus, ela será salva, Senhor. E eu creio, meu Deus, eu creio no poder do teu nome, eu creio no poder da tua palavra, eu creio na ação do Espírito Santo, Senhor. Que alguém que está me ouvindo agora, Senhor, não está ouvindo a minha voz, mas a minha voz ela pode penetrar, Senhor, nos ouvidos, na parte interna do ouvido de uma pessoa, mas a voz do Espírito Santo, Senhor, a tua palavra que é viva, ela penetra até a divisão, Senhor, do corpo, da alma e do espírito. Ó Deus, esta pessoa que estava parada à beira do caminho, Senhor, esta pessoa que estava ali, invisível aos olhos dos outros, Senhor, mas esta noite a tua palavra o alcançou. Esta noite o teu Espírito Santo tem alcançado esta vida, Senhor, ela que tem clamado: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, hoje é o dia da mudança, da história da vida desta pessoa. Este passo que esta pessoa está dando é um passo de fé, Senhor, em tua direção. Este passo que esta pessoa está dando, que é semelhante a Zaqueu, Senhor, que a multidão o impedia de chegar até o Senhor. É uma multidão de problema, é uma multidão de incredulidade, é uma multidão, Senhor, de barreiras que tem se levantado na vida desta pessoa. E ela não consegue chegar até o Senhor, mas ela, em um esforço, Senhor, como se fosse no último esforço, ela está se esforçando, Senhor, para chegar a um lugar onde ela possa realmente ter um encontro contigo, onde ela possa pelo menos te ver. Mas ali, Senhor, ali eu creio que a semelhança de Zaqueu é o Senhor que, como a tua palavra diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi primeiro. Eu creio que ali tem uma bênção para esta pessoa esta noite. Esta pessoa que tem se esforçado para te achar, para te encontrar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreende todo mal, repreende toda obra do diabo, do maligno, contra a vida desta pessoa, Senhor. Quebra as correntes, meu Deus. Quebra os grilhões, liberta, Senhor, esta pessoa, a fim de que este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, Senhor, este idoso, esta idosa, meu Deus, a fim de que ela possa te encontrar através dessa mensagem, meu Deus, e o Senhor possa entrar em sua vida, Senhor, e mudar
a sua história, meu Pai. E que ela possa te receber com alegria no seu coração. E que ao invés de ser uma pessoa que está à beira do caminho, ao invés de ser uma pessoa que é desprezada e odiada, agora as suas ações dão testemunho de que ela encontrou Jesus, o Jesus Salvador, o Jesus verdadeiro, o Jesus que transforma, o Jesus que salva, que cura e liberta e leva para o céu, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, com a certeza de que somos ouvidos e de que a resposta é certa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja nesse tempo, meu irmão, e que você receba as bênçãos de Deus em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite e até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.